único ponto que os alunos ainda conseguissem, né, alguns alunos conseguissem enrolar, mas, a meu ver, foi a questão mais bem elaborada, mais bonitinha da prova. Talvez eles quisessem confundir com mimetismo batesiano, mas não tem aí, né? Não, então, na verdade, só tem mimetismo, perfeito. Não dava nem para confundir. Pelas alternativas, não. Pela construção da questão muito boa, né? Quando a gente olhar para a alternativa, poderia ter sido um pouquinho melhor, até para gerar um pouquinho mais de dificuldade, mas aí só tinha uma resposta, letra A, seleção natural. Exato. Na questão 13, aí eu acho uma questão bem simplória na prova, né? Uma questão de estrutura básica de nucleotídeo. Então não tem nem o que falar. Uma adenina, uma ribose e 3 fosfatos. Tá, você está falando aí de um nucleotídeo que participa de reações bioquímicas como fornecedor de energia, é o nosso ATP, adenosina trifosfato. Não tinha nem o que pensar, o aluno que viu o metabolismo energético, a gente cansou de falar disso aí. Tá, a gente mostra estrutura em sala de aula, não tinha muita coisa para ser feita, não. Para aumentar o nível de dificuldade, talvez ele deveria ter colocado aí somente a adenina e ribose, a estrutura seria nucleosídeo ou nucleotídeo e tal. Talvez, mas talvez não fosse a intenção, muito fácil. Muito simples a questão. Vamos lá. Essa questão 14, né, trata do fenômeno chamado bioacumulação, né, ou magnificação trófica aí. Né, a gente sabe que muitas toxinas elas se acumulam ao longo da cadeia alimentar. E a questão clássica, falando aí do inseticida DDT, o aluno que pegou a prova, geralmente ele fez essa prova com facilidade, essa questão com facilidade. Por quê? Porque essa questão, inclusive, foi trabalhada ontem também, né, a questão do DDT, envolvendo, só mudou também a cadeia alimentar. Uma questão bacana, uma questão falando aí sobre o inseticida e o acúmulo dele ao longo da cadeia. Então ele diz, ele cita a cadeia alimentar, alfaces, insetos e sapos, e diz, espera-se obter a menor e a maior concentração de DDT, respectivamente, em alface, organismo produtor... Início da cadeia alimentar, menor concentração. E, no caso, sapos, né, o consumidor aí secundário, ele teria exatamente a maior concentração de DDT. Questão de bioacumulação. E, nesse caso, era só lembrar que a coisa que a gente mais fala em sala de aula. Falou em bioacumulação, maior concentração vai estar no final da cadeia alimentar. O último elo da cadeia alimentar é o que se prejudica mais. É o que vai estar mais prejudicado, que vai apresentar maiores concentrações. Menor, mas lógico, por dedução lógica, seria no início, não tinha nem o que fazer nessa questão. Né? Na 15ª questão, a gente falava aí de um besouro, tarará, que Darwin tinha falado, e se referia simplesmente ao habitat dele. Onde é que ele morava, o que é que ele estava fazendo, tá? Onde é que ele ficava, e você tinha simplesmente que diferenciar aí, talvez o que fosse nicho ecológico de habitat, Perfeito. Mas como não falava de nenhuma função, de nada, falava apenas de onde ele estava, a gente tinha letra C, habitat, como resposta correta. Daí eu acho que não tem nem muito comentário a fazer. A mais fácil da prova. Entre tantas, talvez a mais fácil da prova, né? 16. A 16 fala sobre o cálcio, né, que é o elemento necessário a várias funções orgânicas, né? A contração da musculatura cardíaca, né? O cálcio também é importante na coagulação sanguínea, no processo de formação de ossos e dentes. E ele apenas perguntava qual era, né, quais eram os elementos fundamentais para a absorção intestinal do cálcio. Aí nós entramos com vitamina D, né? Ela estimula a absorção de cálcio no intestino. E qual era o componente que atua na manutenção dos níveis de cálcio no sangue, né? Então, nesse caso aí, o hormônio paratormônio que é produzido nas glândulas paratireoides, né? Essa aí talvez ele confundisse com calcitonina, mas a gente sabe que a calcitonina ela tem um efeito antagônico ao do paratormônio, né? Então, no caso aí, vitamina D e paratormônio atuam nesse processo. As 3 últimas questões da prova, bem tranquila. Talvez uma questão um pouquinho mais complicada, né, mas também nada demais, né, já que a gente tinha que lembrar apenas as características de expressividade gênica, a gente falava aí. Considere uma espécie de protozoário que tem forma arredondada quando está no interior de células hospedeiras e forma alongada quando está fora de células. As alterações morfológicas observadas nas várias etapas do ciclo de vida dessa espécie podem ser explicadas simplesmente pela diferença na expressividade gênica. Nada de muito complicado também na questão, não tem nenhuma dificuldade, até porque similaridade de fenótipos não existe. Semelhança de fenótipos, nesse caso, não seria aplicada. Mudança do genótipo. E uma diferença de habitat não vai fazer com que eu mude o genótipo. Seria a mesma coisa que eu dizer que aqui dentro do estúdio eu tenho um genótipo, quando eu cruzar a porta eu vou ter outro. Então, não tinha nem cabimento um aluno... É importante frisar que todas as células têm exatamente a mesma coleção de genes. O que varia de uma célula para outra é justamente a atividade desses genes, né? A necessidade que uma célula tem de produzir
tal proteína. Por exemplo, o gene da insulina ele está presente em todas as células do corpo. Entretanto, olho não produz, exatamente, só a célula beta que é responsável pela produção da insulina, né? A questão 18, uma questão que fala sobre fungos, não é a primeira vez que cai uma questão dessa na prova, né? Nas provas anteriores também caíram já questões sobre fungos, né? E ele pede para você marcar a alternativa falsa, né, a respeito dos fungos. Então aí, primeiro, são organismos eucariontes, né? Está correto. Unicelulares ou pluricelulares, também está correto, existem fungos desses dois tipos. Agora, autotrófico facultativo, sinceramente não existe fungo autotrófico, ou seja, os fungos são heterotróficos por absorção, né? Então, essa questão aí também muito simples, né? Uma palavrinha já deixa a alternativa falsa, já matava a questão. Aí, talvez o que vá gerar alguma dificuldade, talvez o que desempate a prova, sempre que cai alguma questão relacionada à planta, a gente tem uma maior dificuldade para os alunos, né? E talvez a gente tenha aí o desempate na prova de biologia, que é o que a gente fala. Questão 19. Existem plantas que, por suas características morfológicas, tá? A gente está falando de morfologia vegetal, são as mais adaptadas à função de conter a erosão do solo. Aí, pessoal, falou de conter erosão, a gente vai lembrar que a função de conter erosão é da raiz. Né? E se a gente se ater simplesmente às angiospermas, a gente vai lembrar que existem raízes pivotantes ou raízes fasciculadas. Aí a gente lembrava, a raiz pivotante e eixo principal é complicado reter a terra. Porém, mais para absorção, principalmente em regiões profundas. Perfeito. Mas aí se eu falo de solos que são susceptíveis à erosão, o ideal é que eu plante algum vegetal que tenha raiz fasciculada. Por quê? Porque ela mantém a compactação, recobre o solo e evita exatamente o processo erosivo. Então, não tinha, tá certo, letra B, a resposta, raízes fasciculadas. Até porque eu falava, folhas sem bainha. Dicotiledônia. Dicotiledônia, sementes com dois cotiledôneos. Monocotiledônia, mas no caso não está no contexto da questão. Né? Exatamente. E as duas últimas alternativas também, falando de flores e falando de sementes, eu não teria relação direta com a retenção de areia no solo, então não evitaria a erosão. Talvez uma questãozinha aí que vá confundir, mas nada demais também na prova. Perfeito. Outra questão é uma questão sobre histologia e fisiologia vegetal, uma questão que trata de algumas células, de alguns tecidos, que inclusive também é um ponto que sempre vem sendo cobrado aí na prova do vestibular de medicina da UNP, que é a histologia vegetal. Teve um ano que foi a primeira questão da prova, esse ano aí a última, né? A questão número 20. Então, em pesquisas desenvolvidas com eucaliptos, constatou-se que a partir das gemas, olha, aí falou em gemas, né? A gente já lembra de tecidos, né, que armazenam o hormônio auxina, né, gemas que também trazem células meristemáticas. Então, ele pergunta aí, a partir das gemas de um único ramo podem se gerar cerca de 200 mil novas plantas em aproximadamente 200 dias, enquanto os métodos tradicionais permitem a obtenção de apenas cerca de 100 mudas a partir de um mesmo ramo. A cultura de tecido é feita a partir de... Para cultivar um tecido, para ter toda essa quantidade de mudas aí, com certeza tem que ser células indiferenciadas, né? Células com alto potencial que aí seriam encontradas mitótico, perfeitamente nas células meristemáticas, né? Que aí o pessoal chama popularmente de olhinho da planta, que é o que cresce e tal, que a gente exatamente. Corta. Então, não tinha muito o que fazer. Uma prova fácil, acho que a grande maioria dos alunos aí vai ter 17, 18 acertos, tranquilo. Né? Então, vamos torcer para todo mundo conseguir se dar muito bem. Graças a Deus, nenhuma questão que precise ser anulada, que precise ser revista, mas talvez um nívelzinho um pouquinho mais alto para a gente ter uma diferenciação. Seria mais legal, né? Melhorar, aumentar um pouco o nível da prova justamente por causa disso, né? Porque com certeza. A prova está muito fácil, tá muito boa. A maioria dos alunos vai conseguir fechar a prova. Principalmente em provas como, por exemplo, física, biologia e matemática, que normalmente são provas decisivas. Uma prova fácil como essa, qualquer pequeno detalhe, você perdeu o vestibular. Aqui a gente vai ter aluno acertando 18 questões fácil. Né? Fechando. Ou então vamos fechando. Lá, respondendo alguns twitters aí. Natália Torres. Como é que faz o recurso? Você tem que pegar a questão, explicar o erro dela por escrito. Você procura 2 professores que sejam formados naquela disciplina, né? Biologia, tem que ser um biólogo. Não pode ser, por exemplo, um médico. Né? Pega, então, por exemplo, mas biologia não teve nenhuma questão anulada. Né? No caso de física, 2 físicos. Eu, por exemplo, Rodrigo, a gente assina. O recurso tem que ser de vocês. A gente assina atestando que aquela sua defesa faz sentido. Você tem um prazo para entrar na UNP com a reclamação, tem que ser amanhã. Né?
até 21 horas, né? Tem que ser amanhã até as 21 horas, segundo o meu ajudante aqui, o menino fantástico, né? E que com certeza está disputando aí o primeiro lugar, com certeza absoluta. Então você entra com essa reclamação e aí eles vão julgar, depois de alguns dias sai o resultado. São 6 questões problemáticas, deixa eu ver aqui, o Leanderson está perguntando quais, agora não vou me lembrar quais, Leanderson. A gente foi dizendo ao longo do programa, é uma de Química, 3 de Física e 2 de Matemática, totalizando 6. Edmara, dizendo que a equipe de Biologia deu a prova em sala, a questão da mariposa estava linda. Arthur Gustavo perguntando o número de acertos para disputar as vagas. Pô, numa prova normal seriam 85, né? Contando as 6 nulas como certas, vamos botar aí 90, 91, para estar bem na disputa, o que não significa dizer que com menos você não passe, tá? Não significa isso. Mas seria cabeça, né? Você está bem na disputa, está garantido que vai dar certo. E François postando fotos dos bastidores aqui, professor Caio Moura mandando os parabéns pelo programa. Valeu, galera. Inclusive, na sequência vem François e Bruce Lee com Kung Fu Style. Valeu, boy. Valeu, galera. Beijão, Elda. Ele tá fazendo a letra da música, inclusive. Eu sou Bruce Lee e dou aulinhas de história. Eu sou Bruce Lee. Ficou estranho, viu, boy? Isso ficou estranho agora. É a música dele, Kung Fu Style. E vai chegando aí Bruce Lee e François. Já acabou de escrever a letra da música, não? Não, e quero dizer que não partiu na minha cabeça essa ideia. Eu vou dar uma ajuda, o François também vai ajudar. Aprendi é bastante criativo, né? Aprendi com o Ip Man. Eu sou o Bruce Lee, é mais ou menos por aí, né? É por aí. Vamos lá. E aí, galera, como é que foi essa prova aí? Foi mais fácil, mais difícil? Foi... Alguma questão nula? Não, nenhuma nula, uma prova dentro do esperado. A gente lamenta o que os outros professores já vinham comentando, que é a necessidade de aumentar um pouco o nível da prova, tá? A gente entende que o formato é interessante, porque a gente tem apenas 5 questões para História e Geografia. Então, fazer uma prova baseada em afirmativas é legal para explorar o máximo possível de temas, mas eles poderiam seguir os passos, por exemplo, da UFPB. A UFPB faz uma prova com afirmativas, né? E uma prova que não deixava de ter enunciado. Tem que ter enunciado para a questão, tem que ter um texto, tem que ter um pouco mais de interpretação. Falta apenas isso à prova da UNP, tá? As questões foram elaboradas, então, as de história? A gente percebe que talvez algumas das afirmativas, porque é uma prova de afirmativas, podem ter sido pensadas de algum programa, tá? Certo. Até agora eu não percebi nenhuma. Pode ser, tá? Junção, mas eu acredito que não, uma junção, né? A questão de número 31, ela colocava uma série de afirmações. A primeira sobre o expansionismo romano, a época da República, onde ela associava como ponto máximo as guerras púnicas entre Roma e Cartago, guerras que trouxeram como consequência o aumento populacional, o crescimento do número de escravos em Roma e a consolidação do poder romano no mar Mediterrâneo. Correto, né? O aluno que foi ontem a um aulão lá, da turma da UNP, viu que nós fizemos uma questão sobre isso aí. Questão de número, a afirmativa 2 da 31, da prova 1C, ela falava sobre os mosteiros. Uma das coisas que enfatizávamos era o papel da igreja como a articuladora do saber e do conhecimento. E ele falava que os mosteiros na Europa medieval tiveram importância para a cultura ocidental, porque foi nesse ambiente monástico que foram preservadas e estudadas obras importantes da tradição da antiguidade clássica. Chamávamos a atenção, inclusive, para a Renascença Carolíngia, o Império Franco. A gente percebe, inclusive, que a prova da UNP ela contempla alguns assuntos que tradicionalmente não caem em outros vestibulares. Isso é muito bom, né? Eu vejo uma prova com uma lucidez grande, mas só falta um ajuste na elaboração da questão, né? Na afirmação 3, ele coloca a transição da Idade Média para a Idade Moderna, século XV, foi marcada pelo declínio do absolutismo e do mercantilismo. Início da Revolução Industrial, aí não, isso era falso. Movimentos revolucionários como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa.
Revolução Francesa é um marco de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Falso, né? Então, a afirmativa 3, ela seria errada. Você marcaria apenas as afirmações 1 e 2. Ontem, na aula, eu chamava atenção para isso. Gente, muito cuidado com questões que são sobre estrutura, as características de um período, não é? O aluno aí vai se lembrar. A 32, ela foi muito legal, porque ela colocou 3 afirmações, onde ela abordava da Primeira Guerra Mundial até a Guerra Fria. Então, ela pegou um nexo de um período, de um contexto. Isso é bem interessante. E essa é uma das características que eu gosto na prova da UNP. Ela colocou: a Primeira Guerra Mundial teve como uma de suas causas o confronto entre nações capitalistas, perfeito. A Alemanha liberando a Tríplice Aliança, você lembraria que era formada também pela Itália e o Império Austro-Húngaro, né? A Inglaterra à frente da Tríplice Entente, composta também pela França e pela Rússia. Esse conflito se expressou nas questões envolvendo a partilha de terras na África, a famosa Conferência de Berlim, não é? A época do neocolonialismo ou imperialismo. Uma questão trabalhada em sala de aula, né, debatida. Na afirmativa 2, ele colocava o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Né? Aí seria aquele famoso entre guerras. Foi caracterizado por uma grande crise econômica. Todos os alunos aí sabiam muito bem que era a crise de 1929. Né? Aí ele fala, inclusive, isso. Teve o ápice com a falência da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. O termo mais legal seria quebra, né? Quebra da Bolsa de Valores, mas aí não há um grande problema. Aí ele coloca o surgimento de regimes totalitários. Isso foi bem interessante, porque ele abordou ele não falou diretamente do fascismo e do nazismo, que já é categórico, né? Na Itália e na Alemanha. Ele falou do salazarismo em Portugal e falou do franquismo, que também marcaram esse período. Agora, a prova do primeiro semestre ela foi mais interessante, porque ela explorou diretamente o franquismo, a Guerra Civil Espanhola, tá? Na afirmativa 3, ele coloca: ao término da Segunda Guerra Mundial, 45, começou uma política antagônica chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, países que tinham lutado juntos na Segunda Guerra. Então, as 3 afirmações eram corretas. Nessa afirmação 3, eles poderiam ter elaborado algo melhor, ficou muito trivial. Né? Qualquer aluno aí que assistisse um documentário, um vídeo, lesse uma revista, né, especializada em história, marcaria. Conversava com os alunos e uma coisa deve ser fato. Para uma prova que só tem 5 questões para história, 5 questões para geografia, nós sentimos a necessidade de questões mais difíceis para história e geografia. Se a intenção da prova é selecionar o melhor aluno para cursar medicina, os alunos mais aptos a serem futuros médicos, a gente tem de ter uma prova de um nível maior. Tá? É verdade. Passar aqui para o professor François para ele discutir as questões relativas ao Brasil. Antes, François, deixa eu aproveitar e mandar um alô para a Loren Leão, que está em casa. Já me lembrei, esqueci 10 vezes de falar. Ela falando que só lembrou das aulas do Redshift, redução da frequência, na questão da expansão do universo. Valeu, Loren. Vai lá, François, detona. Beleza, galera. Vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. E a questão 33, ela também é uma questão, seguindo essa lógica da UNP, a ideia das afirmações. Nós temos na primeira afirmação: no período colonial brasileiro, Portugal exerceu um rígido controle sobre o comércio externo do Brasil. Esse controle rigoroso foi uma característica marcante do mercantilismo lusitano. A chegada da corte portuguesa ao Brasil em 1808 e a consequente abertura dos portos às nações amigas marcou o fim do monopólio comercial português no Brasil. Uma questão simples, uma questão bem factual. Vocês devem lembrar daquela relação, né, que a gente tinha metrópole e colônia, aquela relação monopolista, né? Todo mundo vai lembrar disso aí com facilidade, todo mundo lembrou com facilidade, então a afirmação verdadeira, aquela ideia que a gente até brinca quando explica, né, que a colônia só pode fazer, né, comércio com a metrópole. A gente faz até um trocadilho também, lembrando das relações também no período colonial entre homem e mulher. 2. A pecuária foi um fator importante para a conquista e povoamento das terras da capitania do Rio Grande do Norte. Sempre a gente colocou isso, inclusive os nossos alunos do Overdose em geral, você deve lembrar, Bruce, que a gente fez uma convocação geral para a nossa aula específica de Rio Grande do Norte. E você trabalhava exatamente essa questão colonial, a gente enfatizava que o gado era fundamental no processo, inclusive, de interiorização do Rio Grande do Norte.
e depois a gente destacava também, né, essa questão da Revolução Pernambucana, que aí foi na hora que você parou, aí eu dei sequência, acho que o aluno lembra bem, né? A gente fala que na Revolução Pernambucana, no caso, e a Confederação do Equador, tinha por objetivo implantar uma forma democrática de governo através de uma monarquia. Aí está o erro, porque a gente sabe, a gente viu que esses movimentos, tanto a Confederação do Equador, como a Revolução Pernambucana, um pouco antes, tinha um caráter republicano. E você vai lembrar que a de 17 era especificamente contra a coroa portuguesa, aquela ideia da lusofobia, aquela ideia, como na Revolução Francesa, a gente faz um paralelo, lembrando que não havia mais, digamos assim, o interesse de sustentar uma nobreza parasitária, né? Os pernambucanos falavam assim, uma nobreza parasitária. E em 1824 a gente lembra também que, apesar de que o Rio Grande do Norte ele vai participar de uma forma mais adhesionista, né? Não vamos ter conflito aqui, mas a questão está muito prática, o aluno mata porque ele não pretendia instalar uma monarquia. Eu só gostaria de frisar exatamente o que a gente está discutindo. Nessa afirmação de número 3, eu acho que caberia ter explorado um pouco mais a história local, a história do Rio Grande do Norte. Poderia, exatamente. Né? Se vai falar sobre a Revolução de 17, se vai falar sobre a Confederação do Equador, traz para a nossa história. Né? Até Como porque, fator de Bruce, distinção. você há de convir que da maneira como ele colocou muito dentro da história regional. Regional. Qualquer aluno de Pernambuco, Paraíba que viesse, Ceará, faria, não teria diferencial nenhum, não é verdade? E a intenção, acredito eu, é privilegiar o aluno de medicina aqui do nosso estado. Local, é verdade. Local, Você que vai pega, por trabalhar no exemplo, nosso Carlos interior. André, uma prova de universidades federais e privadas no Rio Grande do Sul, a metade da prova é de história local. É de história local. Por quê? Porque eles valorizam a ideia de que o estudante local ele tem que ser privilegiado também é nesse verdade, aspecto, né? E uma das coisas que eu acho que poderia ter se colocado o Rio Grande do Norte nesse contexto, né, do século XIX, seria ter colocado a questão da cotonicultura. Exatamente, Né? a gente A destaca UNP também. poderia ter trabalhado uma questão sobre cotonicultura. A gente percebe que, ao longo dos anos, ela não tem explorado isso aí, que foi tão forte no nosso estado. Exatamente. Poderíamos também até destacar questões mais recentes também, né, que o Rio Grande do Norte, inclusive a UFRN, destacava isso. Na questão 34, professor Bruce, a gente teve aqui a contemplação de uma questão que já vínhamos pedindo essa questão há algum tempo, né, a questão da revolta do Malês. A revolta do Malês, que na verdade ele coloca que o período da regência foi um dos mais agitados da história, né? Mais uma vez uma questão de afirmações, até aí tudo bem. Aí destaca-se a revolta do Malês em Salvador, aquilo que a gente colocou, o aluno tem que ler a questão até o finalzinho. Até aqui ela está toda correta, pessoal, mas olha o que é que ela vai dizer. Que objetivava combater o islamismo. Você vai lembrar que os maleses, pessoal, eram escravos muçulmanos, eles tinham sido islamizados. Então eles vão pregar uma ideia de guerra santa, eles vão pretender fazer o quê? Proclamar uma república islâmica na Bahia, vão querer matar todos os brancos. A gente chamava atenção pelo ineditismo, né? Um caráter étnico-religioso nesse tipo de evento. Então a gente tem aí a primeira da 34 sendo falsa. Já a segunda, Bruce, uma coisa interessante é que a visão da nossa própria Universidade Federal também, e a UNP também corroborou com isso, é de que a Guerra do Paraguai ela não é esmiuçada em si a guerra, mas as consequências dela, não é verdade? E aí o aluno tinha que lembrar que, dentre as consequências da Guerra do Paraguai, nós tivemos exatamente o quê? O fortalecimento do Exército, né? a consolidação do Exército enquanto instituição, o fortalecimento do movimento republicano e, por conseguinte, a deposição do Visconde de Ouro Preto, que, na verdade, colocaram como primeiro-ministro, né? Ele era chefe do Conselho de Ministros, mas para a gente fica subentendido, dá para entender, aceitar perfeitamente que seria o equivalente a primeiro-ministro, ele vai cair. O único diferencial dessa afirmação 2 que eu vejo era a necessidade do aluno ele saber que durante o segundo reinado foi implantado um parlamentarismo às avessas. Exatamente. Né? Caso contrário, se ele não soubesse que houve aqui um parlamentarismo, ele consideraria errada a questão por ignorar a existência de um primeiro-ministro cujo termo correto é presidente do Conselho de Ministros. Por isso que a gente, inclusive, destacava, né, que no Brasil o rei reina, ri rói, era uma frase que se dizia na época com relação aos superpoderes que Dom Pedro II exercia até então. E na questão 3, uma questão valorizando aquela ideia da data, dos 90 anos da revolta do Forte de Copacabana,
um dos movimentos tenentistas, e aí você vai lembrar, né, considerado um movimento tenentista, foi um levante contra o governo oligárquico de Arthur Bernardes. A questão poderia ter explorado, inclusive, a ideia das cartas falsas, a questão poderia colocar a ideia de que houve a participação de um civil, a questão poderia abordar, digamos assim, um pouco mais do assunto, mas, enfim, uma questão que contemplou um movimento importante. Mais adiante teríamos também a coluna Prestes, né, que poderia também ser destacada, e o aluno lembra, né, que o tenentismo foi um movimento da jovem oficialidade de baixa patente, que tinha como um dos objetivos acabar com o poder das velhas oligarquias de São Paulo e Minas. Então, de uma certa forma, eu considero que a questão foi feliz por relevar, contemplar algo que é realmente relevante na história da República Velha no nosso país. Eu acho que a questão teria ficado mais interessante e o momento é esse, dá até algumas dicas, né, para os elaboradores das provas, para as próximas provas. A discussão entre civis e militares, a questão do civilismo, seria muito mais legal. Agora, uma coisa que eu vibrei muito, apesar de que a questão realmente foi simples, mas eu vibrei por terem colocado isso, foi a questão da valorização da cultura brasileira no século XX. Lucas está rindo ali porque eu acredito que ele deveria lembrar, inclusive, da reta final, a gente trabalhando ali, ouvindo aquelas músicas, né, de Chico, de Caetano, né? Eu acho que isso é muito bacana. E a gente tem a questão número 1, falando sobre a Bossa Nova. Bossa Nova que a gente lembra que foi um fenômeno da década de 50 e que fez, inclusive, com que a música brasileira fosse muito mais, né, conhecida lá fora. A gente sabe que é a música mais executada. Sabe qual é, Carlos André? A música mais executada que a gente tem lá fora? Garota de Ipanema. Garota de Ipanema, exatamente, um ícone da Bossa Nova. E a gente tem uma questão aqui, ó, sobre a Bossa Nova, dizendo que era um movimento de inovação musical, iniciado na década de 50, sofreu a influência do jazz e do samba e teve João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes como principais expoentes. Corretíssimo, uma questão simples, bacana, né? Inclusive, o aluno overdose, ele conhece bem as músicas da Bossa Nova. Carlos André também conhece, que ele gosta de ficar ali no 6 em ponto, ouvindo as musiquinhas. Às vezes tocam uma Bossa Novazinha também ali. Antes de vocês mandar as últimas duas aí, que a audiência está presa, né? Querendo saber a última resposta aí. Pessoal, lembrando que no próximo semestre nós temos mais uma turma UNP, carga horária aumentada, 6 horas de física, 6 de química, 6 de matemática, 6 de português, tá certo? E na reta final faremos um trabalho especial com essa dupla maravilhosa aí, focado no vestibular da UNP. Lembrando, claro, Carlos André, que o aluno da UNP ele pode contar com também a nossa monitoria de História, de Geografia, com o nosso atendimento. Ele tem acesso a todas as turmas de História do Overdose. Ele vai poder estar, inclusive, dizendo, eu quero assistir História no final da noite com Bruce Lee. Eu quero assistir História no começo da manhã com François. Ele vai ter esse jogo de cintura. Ele tem acesso a todas as turmas, No horário oficial da turma de Medicina, não haverá história, mas o aluno, como bem disse François, ele escolhe a turma que ele quiser. Só um minutinho, viu, Bruce? Passando a equipe do próximo semestre.